por que gasto o vosso dinheiro naquilo que não é vida? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregado, oprimido, que eu vos aliviarei. É o convite de Jesus. Vem todos os povos, de todos os cantos da terra. Vinde, vivei eternamente. Olá, muito bom dia a todos vocês que estão nessa hora, 7 horas da manhã, nessa segunda-feira, nesse começo de semana. Meu nome é Charles Araújo. Olha, nós iremos começar uma jornada que eu tenho certeza que qualquer pessoa que entender, ela vai se realizar, porque tudo que o homem busca nessa vida é encontrar a paz, é encontrar a felicidade, é encontrar aquilo que lhe realiza. Que nós iremos estar passando a partir de agora, que nós iremos chamar através do nosso seminário, são os 7 segredos de Deus, a fonte que nos leva ao depósito infinito de provisões divinas. É o caminho, segredo que nos leva a conhecer a fonte inesgotável da vida. Então esse é o nome do nosso propósito, nosso seminário, os 7 segredos de Deus. Eu estou aqui no nosso novo templo da nossa igreja, aqui na cidade de Açailândia, no Maranhão. Inauguramos ontem, e ontem eu trouxe essa mensagem que eu quero passar para você. Me empolguei bastante ontem, ainda estou até com a voz meia embaçada. Mas você que já está nos assistindo, quero dizer para você que nós iremos fazer live todos os dias de segunda a sábado, às 7 horas da manhã, com esse tema. E você já pode compartilhar os nossos vídeos, você já pode compartilhar com seus amigos, convide seus amigos, tanto convidar para assistir agora, como também convidar para assistir os próximos vídeos, como também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique naquele sininho para todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja o primeiro a receber. Então vamos lá. Dentro do nosso seminário, o nosso primeiro propósito é mostrar aonde estão as fontes, ou a fonte de todas as provisões divinas, porque mesmo as provisões sendo muitas, porém a fonte é a mesma e ela é inesgotável, porque Deus, ele é inesgotável, ele não tem ou não sofre limitações, ele é o Criador, que também ele é a própria vida, e a própria vida, para continuar existindo, ela se expande continuamente, ela sempre está em crescimento contínuo. Assim sendo, como a fonte também é a criadora, na medida em que se tira algo, automaticamente ela se repõe, porque estamos tratando da fonte permanente, como também do Criador. Se você for olhar, é isso que acontece quando você tira, por exemplo, a água de uma fonte. Você tira a água da fonte, você olhou para o lugar que você tirou, já não existe mais o vácuo, já não existe mais o vazio. Por quê? Porque a fonte, ela sempre está se preenchendo. Então este é o nosso seminário, os 7 segredos de Deus, e nós iremos estar ensinando você a usar as suas ferramentas, aquelas ferramentas que o apóstolo Paulo ele deixou escrito, que são poderosas para demolir fortalezas. Se você for entender, se o Filho do Homem nos libertou, então verdadeiramente nós devemos estarmos livres. Então tudo aquilo que nos impede de ter a vida abundante que ele veio exclusivamente para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância, é o que está escrito em João 10:10. Então qualquer coisa que venha querer ser um empecilho, um obstáculo, é cadeia. Por isso que Paulo disse que as nossas armas, elas são poderosas para demolir fortalezas. Então essas armas, além desse segredo principal, que é entender onde está a fonte de todas as provisões, em nós temos todas essas ferramentas
que se nós aprendermos a usar ela, e nós iremos aprender, acontece o que Paulo está falando. Todas as cadeias que são contrárias à vida será dissolvida, porque essas armas elas são poderosas para demolir fortalezas. Então, a partir desse primeiro vídeo, a partir desse momento e todos os demais que nós iremos estar mostrando, há um segredo grandioso, principal, e segredos complementares que você precisa entender para que a tua vida deslanche, para que você se realize, porque a nossa vida é nosso bem maior. Então, e essa é a nossa oportunidade, é agora que nós estamos nessa experiência humana. Nós somos eternos e nós estamos passando essa experiência humana para cumprir o nosso propósito, e Deus quer. E se você querer entender que você tem a vida e vida com abundância, porque esta é a vontade de Deus, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O profeta Isaías já tinha falado: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você for olhar a continuação, diz: porém, se não ouvir, se for rebelde, você será destruído ou devorado à espada. Não é Deus que vai, como estivesse se vingando de alguém, destruir. Não, Deus, ele é o nosso amigo, ele é o nosso defensor, e todas as armas é para nos proteger do nosso adversário. É ele que ruge como um leão, é ele que só vem para matar, roubar e destruir. Quando nós deixamos de nos fortalecermos com essas armas, nós somos destruídos não por Deus, mas pelo outro lado, pelo inimigo das nossas almas. Então vamos para lá. Olha a mensagem que eu preguei ontem. Eu preguei a respeito de uma mulher que está lá na história do ministério do profeta Eliseu, lá em 2 Reis capítulo 4, a história de uma mulher conhecida como a mulher sunamita. Aquela mulher, ela teve um filho. Primeiramente, aquele filho que ela teve, já que era um desejo que ela considerava um desejo impossível, um sonho impossível, e de repente apareceu um homem ali, e eles ofereceram o marido e a esposa ofereceram para aquele homem, no caso Eliseu, comida, um prato de comida. E aquele homem, gentilmente, ao perceber que ela tinha um sonho, mas que por alguma razão ela não estava mais acreditando no sonho, então aquele homem profetizou, declarou para aquela mulher, encorajou aquela mulher, fez com que aquela mulher voltasse a sonhar, acreditar que ela poderia ter um filho, já que era o grande sonho da sua vida ter um filho. Aqui eu já quero tecer alguns comentários, que os teus sonhos, para que eles possam se materializar, o primeiro passo deles é você acreditar. É impossível você poder ter um sonho realizado se você nem sequer colocou esse sonho dentro de você, no teu entendimento. Se você nem sequer conhece esse sonho, seria a mesma coisa de alguém querer colher uma colheita de milho, mas nem sequer ela plantou o milho, não irá nascer o milho. Então assim era a realidade daquela mulher. Então aquele homem de Deus chegou e encorajou aquela mulher, fez ela acreditar. O fato é que ela acreditou, que é o propósito do nosso seminário, fazer você acreditar. Muito bem, primeira parte já estava cumprida. O profeta continuou a sua caminhada e aquela mulher teve o seu filho, porque assim como um filho, uma vez que está no útero da senhora, da mãe, naturalmente irá se desenvolver. Aquela mãe, ela só tem que dar atenção devida, mas por si só a natureza se encarrega do crescimento, e ali dentro há um espírito vivo, há uma inteligência viva, e você e eu, nós não temos dúvida que se trata de Deus. Assim como a terra, uma vez que ao colocar a semente não tem nenhuma dificuldade de fazer aquela semente brotar, compatível com a sua espécie. Então é esse o primeiro passo, é sonhar, é você acreditar, é você querer. Então trazer a semente do teu sonho para dentro de você. Então muito bem, o profeta continuou sua jornada e por alguma razão aquela criança chegou a falecer. Aquela criança, ao chegar a falecer, mais uma vez eu quero fazer um paralelo
para que você possa notar a diferença das pessoas naturais, das pessoas que já estão entregues, das pessoas que não conhecem, para uma pessoa que acredita em Deus, que sabe que tem uma força, que sabe que tem um poder acessível para ele, que naquela ocasião estava com o profeta. Então o que é que aquela mulher fez? Aquela mulher mandou chamar o profeta, obviamente porque ela acreditava no profeta. O profeta, ao retornar, ficou sabendo do que se tratava e ele perguntou: aonde está aquela criança? E a mãe disse: está deitada lá no quarto. E o profeta chegou ali, encontrou aquela criança que era um grande sonho daquela mãe, morta, sem vida. O que é que o profeta fez? A primeira coisa que o profeta fez foi fechar a porta atrás de si. Aqui, para que nós venhamos atualizar, para que você tenha um sonho e esse sonho possa tomar forma, você precisa aprender a olhar para ele, porque dentre as ferramentas que nós iremos estar falando, aonde estará a fonte da energia, a nossa mentalidade, nossos pensamentos, aquilo que nós colocamos o foco, aquilo se expande. Então, se nós não tivermos a atenção devida e não fechar a porta de outras possibilidades, de palavras negativas, jamais nós iremos ver os nossos sonhos nutridos o suficiente para sobreviver. Muito bem, a criança estava morta, o profeta fechou a porta atrás de si, e o que ele fez? Ele pegou os braços daquela criança, abriu, deitou aquela criança em cima da cama e ele pegou agora os braços dele e se deitou em cima daquela criança. E ele, obviamente, colocou a sua boca próximo da boca daquela criança. Eu acredito, não está literalmente na Bíblia, mas ele entendendo que ele carregava sobre si o fôlego de vida, porque Deus, o nosso Criador, o nosso exemplo, foi assim que ele deu vida para o homem formado do pó, antes que fosse alma vivente, está escrito lá no Gênesis, e Deus soprou e tornou o homem um ser vivente, um ser inteligente. Então entendo, acredito eu que foi esse o propósito do profeta, soprar sobre a boca daquela criança. E assim o profeta fez. Ele fez uma vez, parecia que não ia dar em nada, ele levantou, andou sobre a casa, o quarto, voltou novamente, persistiu no mesmo propósito, até que aquela criança respirou. Então, obviamente, a criança só respirou porque o fôlego de vida tinha retornado para aquela criança. E agora, aquele profeta pegou aquela criança que há poucos minutos estava morto e entregou para a sua mãe. Bem aqui, eu já quero demarcar o território, já começar a implantar essa fé, esse sonho dentro de você. Obviamente, para uma mãe que teve um filho morto, não há alegria maior, não há algo mais grandioso do que ter a oportunidade de ter aquele filho novamente e agora vivo em suas mãos. Não é verdade? Não existe algo que possa se comparar com uma alegria maior do que essa. Então, muito bem, entendendo esse segredo aqui, você também vai mudar a tua história e vai não viver apenas um momento de alegria, mas uma vida de alegria, já que esta é a vontade de Deus. Então vamos atualizar essa informação. Aquele filho corresponde ao sonho que você tem. Você é o pai e você é a mãe, independente de você ser homem ou ser mulher, dos teus próprios sonhos. Então, o que nós devemos estar focando? Que para cada sonho, para cada pessoa que está morta, existe a vida para aquilo, existe o caminho para se alcançar aquilo, existe a força para aquilo. No caso do profeta e da mulher, mesmo a mulher não tendo ali em si, mas ela sabia quem tinha, e ela mandou atrás, obviamente numa circunstância normal, um ser humano normal, uma criança que, se fosse um adulto, morrer,
Não tinha mais nada a ser feito a não ser dar início ao velório, que é o que acontece com a maioria das pessoas hoje. Nem sequer sonha. A vida de uma pessoa que não sonha é uma vida sem sentido, é uma vida morta, é uma vida que não tem graça, e é por causa disso que as pessoas não têm, digamos assim, não valoriza a vida nem do outro, porque não valoriza a sua própria vida. Se não valoriza a sua própria vida, jamais irá valorizar a vida do outro. Você quer ver, você transformar um ambiente, transformar uma cidade, transformar o mundo, é transferir sonho para as pessoas. Porque uma pessoa que ela tem sonho, além dela ser uma bênção, porque os sonhos dela, é isso que ela vai levar para as pessoas, e enquanto ela está focada no sonho dela, além de estar fazendo bem para ela e para as pessoas, ela não está praticando mal para ninguém. Então vamos lá, aquela viúva, mesmo ela não tendo a fonte, a vida, mas ela acreditou e foi atrás do profeta. Abre um paralelo, esse seminário que eu estou compartilhando com você, nós vamos fazer ele presencialmente aqui, onde eu estou, na cidade de Açailândia do Maranhão, no bairro Parque Jardim, é um bairro novo planejado, todas as sextas-feiras e todos os sábados aqui. E o propósito é esse, fazer as pessoas sonharem. Então, muito bem. Trazendo para a nossa realidade, para os nossos dias, e falando da ciência, primeiramente eu quero falar para você o que a Bíblia fala. Deus, ele é Espírito. Devemos entender o seguinte: Deus, ele é uma energia, não apenas essa energia elétrica. Obviamente a energia elétrica, ela é uma espécie, ela é viva, né? Mas a energia que Deus é, por ele ser Espírito, ela é uma energia viva, inteligente, mas ela é a fonte viva da vida. Ela é a fonte viva da vida. E a vida, ela é a alegria. A vida, ela é a alegria. E a ciência quântica prova o que a Bíblia já vem falando há muito tempo, inclusive o que Jesus estava falando para aquela mulher samaritana, que Deus é Espírito, era mais ou menos isso. Então a ciência quântica, ela hoje comprova que todo o universo está preenchido, o que a ciência chama da substância amorfa. Pode ter certeza que é o que eu estou falando, é o que a Bíblia fala de Deus, a fonte da vida, a fonte da criação. Então não existe espaço vazio, desde a Terra ao mais alto planeta, que não esteja preenchido por essa substância viva que é Deus. E a própria palavra de Deus revela em muitas passagens, dentre elas Salmo 107, fala sobre isso. Primeiro fala que havia um povo que estava na sombra da morte, um povo que não tinha esperança, um povo que estava agonizando, e de repente aquele povo viu surgir uma grande luz. Que luz é essa? Porque o Senhor Deus enviou a sua palavra viva, e a sua palavra viva preencheu toda a terra ou todo o espaço. Então, todo o espaço, o que nós chamamos de ar ou de vácuo, está preenchido. Está preenchido pelo que e por quem? Não é o propósito desse vídeo, nós iremos estar esclarecendo sobre isso nos próximos vídeos, mas esse espaço está preenchido dos dois polos, do polo da vida, do polo da morte, do polo positivo, do polo negativo, Deus e o diabo, luz e as trevas. E nós, seres humanos, somos fisicamente os conectores, que nós iremos da fórmula da vida compatível com o sentimento ou espírito ou com crença que está dentro de cada um de nós. É o ladrão e Jesus. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância, mas o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. O polo negativo é o ladrão. Crenças erradas é o ladrão.
crenças que defendem a ideia de escassez, que defendem a ideia de doenças como normal, como natural. Então, tudo isto está conectado ao polo negativo. Em Efésio, Paulo esclarece que bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Aonde estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais. Que regiões são essas no céu? Não. Paulo não está falando de um lugar físico, de um céu. Está falando desse mesmo espaço que a ciência fala, que é a substância amorfa, que é Deus, que Paulo está falando, se dirigindo sobre as regiões celestiais. Pois é, o mesmo Paulo, andando um pouco para frente no mesmo Efésios, no capítulo 6, verso 12, fala que aqui nas regiões celestiais é onde estão também todas as mazelas, o espírito da morte, de todo o fracasso, de toda a dor. Por isso ele diz que a nossa luta não deve ser contra a carne, mas contra os poderes infernais da maldade nas regiões celestiais. A diferença é que a bênção está em Cristo Jesus, Paulo fala, e o outro lado não está em ninguém. E também aqui tem um segredo para que nós possamos revelar. Então vamos lá. Então, todo esse espaço que nós achávamos que estava vazio, a ciência comprovou que não está, e está nos dois polos. Tudo que é ruim, tudo que é negativo, tudo que é contrário à vida, também está aqui, em forma invisível, em forma de espírito. Mas como nós não queremos conectar com esse lado negativo, nós vamos inclinar para o lado positivo. Então, todo esse espaço está preenchido de vida, está preenchido de riquezas, está preenchido de ouro em forma de vapor, em riqueza, em alegria, em felicidade, em paz. Então veja lá, entenda esse segredo e mude a tua vida. Aquela viúva, ela não tinha em si, mas reconhecia quem tinha, no caso o profeta. O profeta trouxe, aquela vida que o profeta trouxe, era uma partícula dessa grande substância que nós estamos falando. Bora lá? Aquela força, aquele espírito que deu vida ao sonho, que não era uma exclusividade do profeta. Aquele profeta já teve o dobro desse poder, dessa vida, que o seu antecessor tinha, que era o profeta Elias. Elias realizou 7 milagres, o profeta Eliseu realizou 14. O que o profeta Elias tinha em partícula, que foi multiplicado para Eliseu, Jesus teve a totalidade. Aí você pode dizer, sim, mas Jesus, sim, pois é. Tudo que pertence a Jesus, nós somos também herdeiros. E ele próprio disse, as obras que eu faço, vós farão também. Olha que maravilha, olha que segredo. Então, aquela força que o profeta trouxe, que ressuscitou o filho, é dela que todo o universo está preenchido. Está preenchido dele. E escute aqui, primeiro segredo. Os cavalos, os elefantes, as girafas, os ratos, estou falando das coisas físicas, biológicas, nenhum desses e nenhuma outra criação do universo foi projetado, configurado por Deus e colocado por Deus como aquele instrumento ou elemento vivo, físico, que tornasse o conector. Repito, de quê? Daquilo que são as tuas crenças, daquilo que você está se conectando. Nós estamos falando da vida, o conector da vida. Então, eu posso dizer o maior segredo que revoluciona a humanidade é esse que eu estou orando no meu espírito sem entender. A alegria do Senhor é a nossa força. Preste atenção. Imagine se aquela viúva, ela ficou feliz, alegre ou triste ao receber o filho na mão. Obviamente, todos nós sabemos que aquela viúva se alegrou
ao extremo dos extremos. Ela tinha um filho dela, nas mãos dela, filho que há pouco tempo estava morto. Então imagine a alegria daquela criança, daquela mãe. Olha como é fácil entender. Aquela mãe há pouco tempo atrás, ela esteve com aquele mesmo filho nos seus braços morto. Imagina a tristeza, a dor. Naquele momento que aquela viúva estava com aquele filho morto, ela também estava conectada ao polo da morte, ao polo negativo. Por quê? Porque agora aquele polo negativo não estava no ar, estava dentro do seu coração. Se aquela mãe permanecesse com aquela dor, ela mataria todos os filhos dela, todos os sonhos dela. Por quê? Porque ela tinha a essência da morte dentro de si. Mas agora aquela mãe tinha seu filho vivo. Então agora, a grande alegria da vida que estava no universo, estava ali conectado nos seus braços e dentro dela. Então aquela alegria que aquela mãe teve, que esteve dentro dela, é dessa alegria que o universo está cheio, que Paulo está falando. É essa alegria que é a vida de Deus, que é a grande substância que dá vida a teus sonhos, a teus ideais. Qualquer ser humano, independente da sua raça, da sua religião, independente da sua capacidade, digamos, financeira ou não, isso não depende. No momento em que você se voltar para Deus, se voltar para o que eu estou falando para você, e se conectar a Ele, a primeira coisa que Ele vai fazer é dar um sonho compatível como o primeiro degrau daquilo que é a tua capacidade agora. Aquilo vai te dar uma alegria. Preste atenção nisso aqui, criatura. Aquela alegria é a força dos teus ideais. Aquela alegria, como uma miniatura, como uma pequena fonte que vai dar vida àquele filho teu. Quando tu pegar aquele filho vivo nas mãos, aquela alegria, aquela fonte vai aumentar, te projetando, te capacitando a filhos maiores, a sonhos maiores, a ideias maiores. Era disso que Jesus estava dizendo para aquela mulher samaritana. Mulher, tu está se esforçando, lutando para pegar água desse poço, a água que eu tenho para te dar, mulher. Se tu beber dela, nunca mais tu terás sede. Jesus já tinha dito para os seus discípulos: olha, do vosso ventre fluirão fontes de águas vivas. Mas essas fontes, elas irão se transformarem em mananciais de água. Por quê? Porque é isso que acontece. Todas as pessoas que recebem um pequeno sonho, e eles têm a capacidade de dar atenção, de nutrir e se desenvolver, como se fosse uma pequena fonte zelada, aquela fonte vai se expandir, vai crescer. Porque quando uma pessoa faz isso, ela atrai Deus. Deus habita no meio dos poderosos. E Deus, que é a fonte inesgotável da vida, na sua natureza está a expansão, o crescimento, o crescimento contínuo, a expansão contínua. Por si só, a vida depende disso. Olha uma planta, quando você planta, você vai lá, ela está de um tamanho, amanhã volta, está de outro, depois volta. Isto é a vida. Então Deus quer se realizar a partir, através de você, através de mim, nesse crescimento. A alegria do Senhor é a nossa força. Vou repetir: a alegria do Senhor é a nossa força. Você está ouvindo uma palavra, você está meditando uma palavra que você ouviu, e de repente te nasce uma esperança, como aquela mãe. Não é o fim não, meu filho está morto, pois eu sei que tem a solução. Nasceu uma esperança. Aquela pequena fonte de esperança é uma gotinha
do que esteve e está a sua plenitude, no grande espaço, substância amorfa, onde está a vida. O que faz as plantas crescerem? Você planta uma semente, aquela semente esquenta, aquece, aliás, a energia da vida, e faz aquela fusão do solo com a semente, daí a pouco cresce, aquela semente arrebenta o solo. Não é a força da semente, é a força da energia, assim como teus ideais, quando você entende tudo isso. Então, a substância está cheia dessa alegria, dessa força, agora está dentro de você. A alegria do Senhor é a nossa força. Você, ao dar atenção para ela, você irá atrair mais Deus. Aquele que mais tem, mais Deus dá, porque isso é justo, e Deus é essa vida contínua, Deus é essa alegria contínua, Deus é isto. E agora, como você está unificado a Deus, agora Deus irá se realizar e reinar no campo dos biológico, no campo humano, a partir do teu sucesso, a partir do teu êxito. Porque agora você é a mãe do Filho de Deus, do Filho imortal. Do mesmo jeito que aconteceu com Maria, biologicamente, porque o Espírito Santo colocou lá no seu ventre o DNA de um ser humano, e foi desenvolvendo, até chegar à fase, o tempo certo de nascer, e aí continua a crescer, que é o que o Verbo se fez carne e habitou conosco, no caso de Jesus. As ideias de Deus, ela começa assim como uma criança, como um pequeno embrião, um pequeno sêmen que vai desenvolvendo. Nossos corpos irão se ajustando, nosso entendimento irá se ajustando, nossas habilidades irão se ajustando. Paulo falou muito sobre isso ali em Coríntios 1, verso 5, quando ele disse: porque Deus nos enriqueceu em Cristo com toda habilidade, a ponto de nenhum dom, nenhuma habilidade nos faltar. É disso que Paulo está falando, até o ponto de nós se assemelhar ao próprio Cristo. Gente, isso muda a história. Isso muda a história. Veja só, essa fonte que vem da substância, a grandiosidade dela, ou se o ambiente vai estar propício para ela, é compatível com as tuas crenças, com o teu entendimento. Lembra dos dois polos? Nós iremos falar muito dos dois polos, o negativo e o positivo. Um representa Deus e outro o diabo, a vida e a morte, Jesus e o ladrão, a luz e as trevas. Então, você pode ouvir a mesma palavra, mas o teu conceito de fé é contrário à vida. Então aquilo vai se tornar uma parede, uma barreira. Agora, olha como é fácil entender. Vem cá. O normal de uma criança é estar morto ou estar vivo? Eu faço essa pergunta. Qual é o normal? É um ser humano está vivo ou o ser humano está morto? E principalmente se trata de uma criança. Não é estar vivo? Qual é normal um pé de árvore? Jesus disse que ele é a árvore verdadeira, nós somos os galhos, e que todos os galhos devem dar fruto. Qual é o mais normal? É um pé de árvore dar fruto, ou um pé de árvore simplesmente ser um pé de árvore? Você sabe o que aconteceu com o pé de árvore que não deu fruto para Jesus, não sabe? Então, naturalmente, você vai dizer que normal é ter árvore, ou seja, normal é ter fruto, normal é a criança estar viva. Pois assim como é normal nós ter saúde e não doença, nós ter riqueza e não escassez, nós ter sucesso e não fracasso, nós estar por cima e não por baixo. Nós somos chamados para ser cabeça e não cauda, para prosperar em tudo que colocar as nossas mãos. Isso é o normal. É nisso que você deve acreditar. Na medida que você acredita nisso, a semente tem espaço para crescer, a terra está fértil. Por quê? Porque você é da mesma espécie que Deus. Então, esse é o segredo que dá vida a todas as coisas. Nós iremos estar falando. São 7 segredos. O primeiro segredo é conhecendo onde a fonte da vida, que é a grande substância. E nós, fomos colocados para captar, para fazer a transmutação. Isso acontece quando nós ouvimos, porque Deus é espírito e energia. Energia é palavra. Deus fez o mundo com palavra, passamos o homem. Quando ele disse passamos o homem,
ali ele lançou a palavra. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e nada foi feito sem ela, e ela é a luz dos homens, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Se nós somos a semelhança de Deus, devemos seguir o mesmo padrão. Então as palavras, falando dessa grande substância da vida, trazendo em forma de palavra como semente para o teu ventre, para o teu coração, isso faz acontecer. Então, agora é você que tem a responsabilidade de dar vida. Então nós iremos continuar falando desse assunto nos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar naquele sininho para receber em primeira mão todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. E todas as 7 horas da manhã, o nosso seminário, os 7 segredos da vida abundante, os 7 segredos de Deus, que te leva às fontes infinitas da riqueza, tá ok? Então vou ficando por aqui, um abração para você, tenha uma semana de paz, uma semana de sucesso, e vai nessa força. Nada é impossível, tudo é possível aos que creem. Porque gasto vosso dinheiro naquilo que não é vida? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. É o convite de Jesus. Vem todos os povos, de todos os cantos da terra. Vinde, vivei eternamente.